Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aí ao meu canal. Eu sou o Gilson Azevedo e hoje estou trazendo aqui para vocês um tutorial onde vocês estarão aprendendo sobre a regra dos textos. Essa regra é muito utilizada tanto por fotógrafos quanto por nós designers gráficos para que a gente possa alinhar os nossos elementos com mais perfeição dentro das nossas peças, ou seja, dentro dos nossos trabalhos. Muita gente desconhece qual sua funcionalidade, para que serve e quais momentos nós realmente devemos utilizar ela. Então nesse tutorial de hoje, que é uma aula exclusiva do canal, você vai compreender cada um dos detalhes. E também nós estaremos analisando nesse vídeo algumas fotos que foram tiradas e que eu encontrei na internet disponíveis, aonde o fotógrafo utilizou a regra dos textos para trazer mais qualidade e mais perfeição dentro dessa imagem. Então vamos lá, o que é a regra dos textos? A regra dos textos é uma simplificação extrema da complicada proporção áurea. Para quem não sabe o que é proporção áurea, em breve eu também vou trazer um tutorial aqui no canal explicando com mais detalhes sobre a proporção áurea. A proporção áurea são cálculos perfeitos que vai fazer com que um projeto arquitetônico, um projeto de design gráfico, uma imagem ou qualquer tipo de criação, como por exemplo uma escultura, venha ter mais qualidade. Dentro da natureza nós vamos encontrar a proporção áurea em seus diversos aspectos. Então a proporção áurea está em basicamente tudo que engloba o nosso universo. E é uma arma poderosa para que a gente possa trabalhar com design gráfico, assim como é também a regra dos textos. Então pode-se dizer também sobre a regra dos textos que ela é a fórmula de composição mais simples que existe e apesar disso funciona praticamente sempre que é aplicada. Eu não sou um tipo de pessoa que costuma negligenciar a regra dos textos quando vou aplicar o grid. Eu sempre utilizo a regra dos textos. Raramente alguém vai me ver com um tutorial ou com uma aula onde eu não aplico a regra dos textos em meus materiais. Eu gosto de aplicar regras dos textos porque eu encontro facilidade para alinhar os meus personagens, isto é, os meus elementos, as minhas composições, o meu texto de forma mais adequada dentro do meu projeto. Só que eu não sou refém da regra dos textos. Vai haver momentos que eu vou criar o meu grid, ou seja, toda a minha grade de composição, a minha grade de alinhamento de forma aleatória, sem utilizar a regra dos textos. Porém, o que eu mais utilizo é a regra dos textos. E para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, aqui do lado eu deixei uma imagem, ela está um pouco apagada, onde nessa imagem nós temos o rosto de uma mulher e nós temos a regra dos textos aplicada. Como é que é a regra dos textos? Você vai dividir a sua imagem em 9 partes. Dividindo essa imagem em 9 partes, não importa se é retângulo ou quadrado, você vai ter aí a regra dos textos. Essa divisão em 9 quadrados, ela está baseada também em 4 pontos, e esses 4 pontos são tirados a partir do espiral da proporção áurea. E a partir desses 4 pontos você vai ter uma base para que você possa tirar uma foto e construir um layout de design gráfico muito melhor do que você construir de forma aleatória e a olho nu. Então aqui a gente tem essa imagem, vocês podem ver a marcação do grid. Esse grid aqui está formatando, isto é, subdividindo toda a nossa imagem a partir da regra dos textos, dividindo ela em 9. E aqui a gente tem alguns detalhes a perceber nessa imagem para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. Só que isso eu vou explicar para vocês mais lá na frente. Então, para aplicar a regra dos textos, basta dividir o espaço da composição ou tela sobre a qual vamos trabalhar em 9 quadrados idênticos. É o que eu já expliquei para vocês. E isso irá gerar 4 interseções nos pontos centrais da composição, que são os pontos de tensão, que na maioria das ilustrações, pinturas, fotografia ou composições visuais mais atraem nosso olhar e nos parecem mais agradáveis. O nome agradáveis aqui está em aspas, porque nem sempre aquilo que você vai construir dentro da regra dos textos vai ficar perfeito. Existem algumas composições onde a regra dos textos não se aplica, sobretudo quando a gente vai trabalhar com ilustração. Então não acho que agora tudo que você vai fazer, você vai utilizar essa regra ou vai ter que utilizar os grids. Isso é muito relativo. Então vai haver determinados tipos de projeto, por exemplo, de design gráfico, que você não vai ter que utilizar o grid ou utilizar a regra dos textos para trabalhar melhor. Existem muitos projetos que você pode estar trabalhando de forma livre, a olho nu, sem utilizar essa regra. Então por isso que eu deixei aqui essa parte de agradáveis entre aspas, porque nem sempre, embora você utilize essa regra,
essa peça de criação que você vai estar construindo vai ficar perfeita, porque tem gente que abusa da regra dos textos e abusando da regra dos textos acaba fazendo aí composições totalmente contraditórias dentro do layout. Então a gente tem que se guiar, entender como ela funciona para só então depois utilizar. Agora nós vamos ver aqui uma imagem, nós estamos aqui com o fundo todo preto e eu vou adicionar aqui para vocês nessa imagem como é que funciona isso daqui. Primeiramente nós temos 4 pontos aqui dentro. Como é que se chega a esse ponto? Nós vamos chegar a esse ponto a partir do espiral da proporção áurea, mas também não é regra você utilizar isso aqui, porque tanto dentro do Photoshop quanto no Illustrator e diversos softwares de adição, você pode chegar à intercalação desses pontos sem ser necessário fazer isso. Então o que ocorre aqui? Eu tenho os 4 pontos, eu tenho um layout aqui de 1920 por 1080 e aqui a gente precisa adicionar dentro desse layout as partes mais importantes. Então o que eu vou fazer aqui? Quando eu adiciono esses 4 pontos no meu layout, eu posso aqui intercalar, por exemplo, eles como pontos de interseção, ou seja, os pontos que vão interligar as áreas mais importantes do meu layout. E eu vou ter aqui a minha linha de grid, que vai ser a separação, ou seja, a divisão do nosso layout em 9 quadrados, que é a nossa regra dos terços, aonde essa base aqui vai ser a nossa divisão horizontal em terços. Então o que está ocorrendo aqui? Temos a divisão em 9 partes, elas servem aqui para delinear o alinhamento melhor do nosso layout. Entretanto, você deve sempre se lembrar de que esses 4 pontos aqui é aonde o conteúdo mais importante do seu layout de design tem que estar visível, porque é para esses pontos que o consumidor, ou seja, você mesmo, vai olhar ao se deparar com essa imagem. Para exemplificar isso melhor, nós vamos analisar aqui uma fotografia. Eu tenho aqui a fotografia de um gato e se vocês perceberem, isso é padrão de fotografia. A primeira coisa que você olha nesse gato é os olhos dele. Você pode até achar, ou seja, dizer que o fotógrafo tirou isso de forma aleatória, olhou o gato e tirou, mas não foi isso que aconteceu. Nos celulares e câmeras fotográficas tem a possibilidade de você aplicar essa linha das regras dos terços. Se você olhar aí no seu celular, você vai ver uma opção que é de colocar os grids. Esses grids já são a divisão correta, ou seja, a divisão certinha da regra dos terços. Então o que ocorre aqui? Eu coloquei os meus 4 pontinhos e eu percebi nessa imagem que colocando esses 4 pontinhos no centro da imagem totalmente calculados, um dos pontos está marcando certinho no olho do gato. Então vocês percebem que quando a gente olha, a primeira coisa que a gente vê não é o gato em si. Primeiramente a gente olha para os olhos do gato e somente depois a gente começa a olhar para as outras áreas do nosso layout. E o que ocorre aqui? Além do fotógrafo colocar aqui como ponto principal a base do olho do gato, ele também fez com que essa parte aqui da orelha do gato ficasse certinho com essa linha. E já o queixo do gato, vocês percebem que está pegando nessa parte aqui. Ou seja, o fotógrafo tentou de todas as formas aqui enquadrar a regra dos terços para que a imagem ficasse bem organizada e chamasse bastante atenção, como a gente pode ver aqui na nossa imagem sem o nosso grid, isso é, sem a regra dos terços à amostra. Então vocês percebem que é uma imagem que chama atenção, que foi bem tirada. Então vamos partir aqui para uma outra imagem para que vocês possam entender. Lembrando, as bolinhas são o ponto de interseção, o ponto principal da imagem, onde tem que estar os principais aspectos desse layout ou dessa fotografia. E a divisão nas partes horizontais e verticais são as partes da regra de um terço. Já nessa outra imagem aqui, o que nós percebemos? A imagem está perfeita e serve até como papel de parede aí para o seu computador. Então vocês percebem que a fotografia aqui ela está 100% aceitável aos nossos olhos. À primeira vista pode parecer também que o fotógrafo tirou ela de forma aleatória, mas eu também fui lá e coloquei o grid e eu percebi que esse fotógrafo não tirou essa foto de forma aleatória. Então vamos ver o que ocorre aqui. Temos os nossos 4 pontos e a primeira coisa que a gente percebe nos nossos 4 pontos é o seguinte, que os 2 pontos de cima estão certinho aqui, ó, com a linha horizontal, ou seja, com o horizonte do nosso mar. Já os de baixo estão nessa demarcação aqui, que estão um pouco próxima aqui, se você perceber, da margem aqui até onde a água do mar vem. Quando eu coloco aqui a minha linha de grid, ou seja, a minha linha de guia para representar a regra dos terços, olha só o que eu percebo. Que a parte do céu aqui está proporcional, ó,
com essa parte de cima, o mar pegando também com a parte aqui da água está proporcional aqui com essa parte, pegando essa área aqui, e aqui nós temos essa parte, e que também essa parte aqui, ó, da ponte, ela está 100% enquadrada aqui com o meio. Então isso faz com que essa imagem fique perfeita, ou seja, que ela fique aceitável aos nossos olhos, porque o fotógrafo utilizou essa técnica para enquadrar dentro desses pontos as partes que vão chamar mais atenção. E se você olhar ela sem as bolinhas, você pode perceber, o primeiro ponto que você vai olhar é o centro, mas você só consegue olhar esse centro aqui por causa dessas margens que estão bem aqui. Já que em outra imagem que eu tirei, nós temos essa foto que quando a gente olha ela também é agradável aos nossos olhos. Pode ser que não seja para todo mundo, porque aqui é uma questão de gosto, nem todo mundo vai gostar das mesmas imagens, mas existem imagens que foram tiradas tão perfeitamente que elas agradam os nossos olhos. Então o que ocorre aqui? Nós temos uma imagem aqui, essa pessoa está em um determinado local, e nós temos uma pessoa colocada aqui. Aparentemente parece que o fotógrafo tirou e deixou essa pessoa de forma aleatória aqui dentro. Então eu fui lá, apliquei a regra dos textos e percebi que também o fotógrafo não fez isso de forma aleatória. Então quando eu coloco aqui os meus pontos de interseção, eu já percebo que nessa parte daqui a gente tem a nossa mulher, né, a nossa personagem que está aqui dentro, e aqui nós temos outros pontos pegando aqui para chamar a atenção da gente. Quando eu colocar aqui a linha da divisão, nós vamos entender melhor o que está ocorrendo. Então quando eu coloco aqui a minha divisão, eu percebo detalhadamente cada uma das coisas que estão acontecendo dentro da minha imagem. Não apenas aqui, ó, está certinho com o ponto, como também está certinho na margem aqui, interligando com a perna dela. Então isso aqui foi aplicado de forma perfeita para chamar a atenção. Então quem é que não vê uma imagem dessa daqui e não sente vontade de colocá-la como papel de parede? E quem é que não olha uma imagem dessa daqui e também não sente a vontade, isto é, o desejo de estar nesse local e também de fazer, né, a partir dessa imagem um papel de parede? Então isso ocorre por causa da regra dos terços. Quando ela é aplicada, a gente obtém uma qualidade imagética muito melhor do que trabalhar de forma aleatória. Então se você tiver gostado desse tutorial, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de curtir esse vídeo, porque em breve eu vou trazer mais tutoriais aqui para vocês com assuntos como esses, trazendo não apenas a parte prática do design gráfico, como também a parte teórica, porque ela é tão importante quanto a parte prática. E mais do que a parte prática, a teoria te ajuda e muito a ter um processo criativo melhor. Então eu espero vocês no próximo tutorial aqui do canal.